Olá pessoal do Nefratual, tudo bem com vocês? Hoje vamos abordar um tema super especial que é a GESF, glomerulosclerose segmentar e focal, que na verdade ela não é uma doença única, ela é um padrão histológico e isso a gente vai abordar agora alguns fatores importantes em relação às suas definições, às suas causas, como é que a gente faz para diferenciar aquela GESF que ela é uma GESF primária, uma GESF secundária, do ponto de vista tanto histológico quanto clínico, tá? Então é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui hoje. Meu nome é Luiz Sete, eu sou nefrologista e responsável pelo conteúdo teórico do Nefratual e é sobre a GESF que a gente vai falar um pouquinho hoje. Então vamos lá. A GESF, eu queria trazer para vocês inicialmente o conceito de que GESF não é uma doença única, né? A GESF, na verdade, ela se iniciou no início ali do estudo das glomerulopatias como sendo um padrão histológico. Então via-se os pacientes com síndrome nefrótica, via-se os pacientes com proteinúria e aí fazia-se a biópsia e via esse padrão de glomerulosclerose segmentar e focal e que acabou sendo o nome da doença. Então você pode perceber que várias doenças glomerulares ela tem o padrão histológico como sendo a doença propriamente dita. Então doenças de lesões mínimas, glomerulonefrite membranosa, glomerulonefrite membrano-proliferativa, glomerulonefrite por IgA já tem um fator fisiopatológico envolvido, já é depois do desenvolvimento da imunofluorescência, e a gente viu aquele padrão de IgA, mas a gente tem vários padrões histológicos, mas a GESF, a lesão mínima e a membranosa, e a membrana proliferativa, são doenças que muitas vezes a gente fala com um padrão histológico como se fosse uma doença única, e na verdade ela não é. Tá? Especialmente a GESF, ela é uma doença que pode ser uma doença que necessite de imunossupressão e pode ser uma doença também que seja uma via final comum de qualquer agressão renal. Ou seja, inicia-se com a glomerulosclerose focal, ou seja, em menos do que 50% dos glomérulos, e depois a glomerulosclerose ela vira-se difusa e ela é segmental, ou seja, em menos do que 50% do glomérulo, e depois ela torna-se global, tendo uma esclerose depois difusa e global, que é a via final comum da doença renal crônica, seja qual for a etiologia, primeira agressão em qualquer compartimento, tá? Eu posso ter agressão no compartimento túbulo-intersticial, agressão no compartimento vascular, que aquilo vai levar a glomerulosclerose, que aquilo vai levar depois a doença renal crônica mais avançada, com glomerulosclerose global e difusa. Tá? Então isso é importante que eu separe para vocês isso, é importante que vocês clareiem um pouco na mente de vocês, que fique mais transparente um pouco o que é glomerulosclerose segmentar e focal, e já dizendo para vocês que no futuro, provavelmente, a gente vai substituir essas terminologias histológicas por quadros mais baseados na fisiopatologia da doença ou quadro baseado mais na etiologia da doença. É o que está se tentando fazer um pouco agora, se conversando fazer um pouco agora com a membranosa, depois que se descobriu o PLA2R, a trombospondina, depois que a gente viu que existem outros anticorpos relacionados. Então é bem provável que a gente daqui a pouco separe um pouco, como a gente fez no padrão de glomerulopatia colapsante. A gente não fala mais GESF colapsante, a gente fala agora glomerulopatia colapsante, porque a gente entendeu que existe uma forma histológica, uma fisiopatologia, um envolvimento diferente do podócito, e a gente traz um pouquinho fora da GESF e transformou tudo isso na podocitopatia, né? Deve ser de lesão mínima, GESF e glomerulopatia colapsante são as podocitopatias que a gente chama na prática clínica. Então é bem provável que as glomerulopatias no futuro elas sejam retirados esses nomes histológicos propriamente ditos, que foi um conhecimento inicial fundamental para o conhecimento e fundamental para o desenvolvimento da ciência, mas agora com o advento dos novos avanços em relação à fisiopatologia da doença, a gente descobrindo que são, na verdade, expressões de doenças diferentes, a gente começa a mudar. A única que realmente mudou e que a gente hoje em dia já fala que não é mais glomerulonefrite membrano proliferativa, a gente fala assim glomerulonefrite com padrão membrano proliferativo, foi essa glomerulopatia que de talvez 5, 10 anos para cá tenha mudado realmente a nomenclatura, mas a GESF e a membranosa provavelmente nos próximos anos, é o que eu acho, vai se mudar também. Então eu queria trazer para vocês aqui como é que a gente entende GESF, o que é a GESF, qual é a classificação da GESF, quando a gente pensar em imunossuprimir ou não, e quando a gente pensa
em ser mais conservador ou não. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então a GESF, na verdade, ela é um padrão histológico. Esse padrão histológico é uma definição que a gente utiliza na nefrologia, que é uma definição que vale para as outras glomerulopatias também. A gente vê muito isso no lúpus, a gente conversa um pouco disso quando a gente vai falar de nefropatia por IgA, a gente conversa quando vai falar das glomerulopatias relacionadas à infecção, que é aquele padrão que a gente tem que entender, que tem que conhecer, que é o padrão focal e o padrão difuso, e o padrão segmentar e o padrão global. Tá? Então são duas formas de a gente categorizar ou classificar, tá? E especificamente na GESF, essa classificação dá nome à alteração histológica, que dá nome à doença quando ela é primária. Tá? Então vamos lá, qualquer doença glomerular e que acometa menos do que 50% dos glomérulos daquela amostra que você avaliou, essa amostra preferencialmente, idealmente tem que ter mais do que 10 glomérulos, idealmente mais do que 20 glomérulos para a gente tentar diferenciar entre glomerulopatia, doença de lesão mínima e GESF, ou complexo doença de lesão mínima e GESF. A gente tem menos do que 50% dos glomérulos, a gente considera como esclerose focal, ou glomerulopatia focal, ou agressão focal, tá? Ou doença focal, menos do que 50% dos glomérulos da amostra. Exemplo, eu tenho 10 glomérulos, se eu tenho 4 glomérulos acometidos, eu tenho uma glomerulopatia que ela chama-se focal, e se eu tenho mais do que 50% dos glomérulos, eu chamo que ela é difusa. Eu digo que ela é difusa, ou seja, ela é difusamente espalhada pelos glomérulos, ou mais do que 50% dos glomérulos está acometido. Eu falo isso em crescente, por exemplo. Glomerulopatia crescente, que é mais do que 50%. Presença de crescente é menos do que 50%. Então, esse valor de 50%, ele vale tanto para crescente quanto para focal e difusa. E quando eu tenho menos do que 50% do glomérulo acometido, em conjunto com 50% dos glomérulos da amostra acometidos, eu vou ter um padrão focal e segmentar, ou seja, o segmentar ele se vale para o glomérulo e o focal ele se vale para a amostra, o número de glomérulos acometidos. Tá? Se eu tenho menos do que 50% dos glomérulos acometidos é focal, menos do que 50% do glomérulo que está acometido tem alteração, tem lesão, eu digo que é segmentar, e mais do que 50% eu determino como sendo global. Tá? Então, global. Então, global está para segmentar, assim como difuso está para focal. Tá bom, pessoal? Então deu para entender isso aqui. Isso aqui é um conceito importante. O que acontece? Aqui a GESF é a via final comum de qualquer dano renal, evoluindo para global e difusa. Então, toda lesão que a gente tem focal e segmentar, um dia virará global e difusa, tá bom? É a progressão natural, é a evolução natural da doença. Se a gente não fizer um tratamento mais específico, isso aqui pode acontecer mais rápido, mas invariavelmente, com o envelhecimento, com a progressão da doença renal crônica, isso vai se tornar global e difusa. Perfeito? Beleza, deu para entender aqui. Vamos agora para a gente dar uma olhadinha nas causas. Então, quando a gente tem um paciente com o padrão histológico de GESF, a primeira coisa que a gente pensa, será que essa GESF ela é primária? Ela é uma doença primariamente do podócito, é uma doença que foi uma lesão causada provavelmente por um fator circulante que ocasionou uma alteração morfológica no podócito e o podócito acabou se destacando, e esse destacamento podocitário leva à podocitúria, a saída desse podócito pela urina, e aquela área desnuda da membrana basal acaba que fica conrugada, como se fosse enrugada, e aquilo ali gera um contato maior com a cápsula de Bowman e que gera uma esclerose com sinéquia, com fibrose, naquela porção ali da alça capilar, formando uma lesão segmentar. Né? Então a gente diz que isso aqui é uma GESF que a gente considera como sendo uma GESF primária. A diferença, na verdade, histológica, quando a gente olha a histologia, muitas vezes a gente não consegue diferenciar o que está acontecendo. Então muitas vezes a gente não consegue dizer se essa GESF, pela histologia, ela é primária ou secundária. Existem alguns indícios de que ela seja secundária ou primária, baseado na investigação prévia que você fez, baseado nos fatores de risco do paciente, baseado na proteinúria, se ele tem síndrome nefrótica ou não, tá? E se ele tem proteinúria nefrótica ou sem síndrome nefrótica. Né? Mas a gente diz que a GESF primária ela tem algumas características clínicas importantes, e a principal delas é que geralmente ela tem um início súbito. Não é aquele edema que vai surgindo aos poucos, como é na membranosa. Ela é de um início mais súbito, como a gente vê na doença de lesão mínima do adulto, como a gente vê também na GESF primária. A característica principal, quando a gente faz a microscopia eletrônica, essa diferencia sim, é que a gente tem a presença da fusão de processos podocitários
em mais de 80% dos podócitos que estão livres de doença. Então a gente vai ter assim, não vai ter esclerose ali, ele vai estar doente, mas na área não esclerótica, mais do que 80% dos glomérulos com fusão, a gente vai considerar que isso provavelmente é uma lesão podocitária primária e também tem essa característica de ter início súbito. Tá? Então isso aqui é importante. Essa GESF primária é o que a gente chama GESF doença, uma doença primária, não está relacionado com nenhuma outra causa específica. Quando a gente vai falar de outro padrão de GESF, que é a GESF genética, aí a gente tem ela familiar, ou seja, na família algumas outras pessoas têm também a GESF, pode ser sindrômica, está presente em outras síndromes glomerulares, como em Alport, por exemplo, ou em outras síndromes glomerulares mais raras, ou ela pode ser aquela esporádica de uma nova mutação. Tá? A familiar, a sindrômica é esporádica, a gente muitas vezes a gente só vai dar o diagnóstico quando a gente tem uma história familiar importante, então a gente rastreia na família genética, ou a gente sabe que aquela doença provavelmente ela não é boa, ela não responde bem à imunossupressão. Né? Ou seja, você faz o corticoide e não responde, você faz o inibidor de calcineurina e não responde muito, e a paciente fica, ou muitas vezes, dependente de inibidor de calcineurina ou refratário também inibidor de calcineurina. São aquelas doenças genéticas relacionadas a vários genes. Então a gente tem gene da nefrina, da podocina, alfa-actinina 4, a gente tem genes relacionados a doenças sistêmicas que podem causar uma alteração de desregulação podocitária com destacamento podocitário e esclerose. Aí a gente não tem muito o que fazer em relação à imunossupressão. Tá? Tem essa característica de ser familiar e ter um prognóstico um pouco pior porque a gente tem uma progressão sem condições de tratamento muitas vezes e às vezes a gente vê famílias com GESF e a gente não tem muito o que fazer além do tratamento antiproteinúrico. Tá? A GESF secundária, essa provavelmente é uma das principais causas de GESF. Por quê? Porque é aquilo que eu falei da via final comum. A qualquer agressão que acontece aos rins, a gente pode ter uma glomerulosclerose. Então, seja um vírus, a gente falou aqui do HIV, que pode ser uma glomerulopatia colapsante, que a gente não chama mais de GESF, mas os outros vírus podem causar também. A gente viu agora com Covid causar GESF também. A gente tem vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, parvovírus, HTLV1 e 2, a gente tem relação também com o vírus herpes, Epstein-Barr, e aí então existem relatos de casos de pacientes que tiveram essas infecções virais, CMV também, e ocasionou-se GESF. Algumas drogas podem ocasionar GESF também, a gente tem antigamente um modelo experimental em camundongo, a adriamicina, que é um quimioterápico, causava a GESF. A gente tem outras drogas também que podem causar GESF, principalmente quimioterápicos. Os inibidores de checkpoint também podem ser quimioterápicos que causam a GESF. Outras drogas ilícitas também, heroína, cocaína, tem associação com GESF. E o que a gente diz que talvez seja a principal causa, principalmente com a pandemia, da obesidade que nós encontramos, é aquela maladaptativa, aquela GESF adaptativa em que existe um hiperfluxo ocasionado por ou perda da massa renal, ou você perde um dos rins, ou você tem uma lesão do tipo doença de refluxo na infância, uma pielonefrite crônica, e o rim ele diminui a massa renal, e aí o rim, os glomérulos remanescentes ficam hiperfiltrando, e acaba que eles desenvolvem a esclerose segmentar por X-stress, né, para aquele aumento da pressão segmentar, ou então na obesidade, que a gente vê hoje em dia acontecendo de forma escalada, exponencial, e que tem causado muita GESF mal adaptativa, ou seja, você não tem diminuição da massa renal, mas você tem um corpo maior do que o rim foi proporcionalmente feito, entre aspas, né, para suportar. Então a gente tem aquela mal adaptação. E a GESF de característica indeterminada, que a gente tem fusão do processo podocitário, mas de maneira segmentar, a gente tem aquela proteinúria subnefrótica, sem síndrome nefrótica, e que não tem nenhuma evidência de causa secundária. É aquele paciente que tem a proteinúria subnefrótica, ou até mesmo uma proteinúria nefrótica, mas a gente não vê síndrome nefrótica acontecendo. Isso acontece em algumas vezes porque existe talvez um fator circulante que leve a absorção de mais sal e água e gerando a incapacidade também hepática de produção de albumina. A gente não sabe exatamente que fator circulante é esse, mas provavelmente é o fator circulante que leva à lesão podocitária e que leva também à alteração do podócito. Tá? Então, a gente não sabe qual é esse fator exatamente. Tá bom, pessoal? E a gente tem associado a isso alguns fatores que podem determinar clinicamente e histologicamente que padrão é esse
ou que você está diante de que lesão histológica provável. Então, a gente tem aqui os diferenciais, eu vou falar aqui início de doença, grau de proteinúria, fusão do processo podostário, recorrência pós-transplante, resposta a IEC-BRA e resposta à imunossupressão. Então vamos lá, GESP primária, o início da doença é súbito, a gente tem geralmente um grau de proteinúria, síndrome nefrótica mesmo, clássica, tá? Mais de 80% dos podócitos estão com fusão podostária, do processo podostário, mais de 70% recorre pós-transplante. Isso aqui é muito ruim, porque a gente vai ver uma presença muito grande da GESP primária como sendo uma das causas de recorrência pós-transplante, que provavelmente aquele fator circulante não foi inibido. Tá? Resposta IEC-BRA, ela é pobre. O paciente com síndrome nefrótica, você faz IEC-BRA, a gente não tem um benefício muito grande, porque a gente não tem um hiperfluxo tão acentuado, e a resposta à imunossupressão pode induzir remissão. A gente vê acontecendo aí em 40%, 50% dos casos, remissão prolongada e muitas vezes até remissão parcial e completa pelo uso de imunossupressores, aí é prednisona e ciclosporina, a gente vai falar numa próxima aula. A maladaptativa, que é aquela relacionada ao hiperfluxo, relacionada à obesidade, relacionada à diminuição da massa renal, ele tem um início insidioso. Síndrome nefrótica geralmente está ausente, mesmo na presença muitas vezes de proteinúria nefrótica. A lesão ela é leve e segmentar. Uma lesão leve quer dizer uma lesão que geralmente é aquele padrão perilar e ela é segmentar. A gente tem uma recorrência pós-transplante muito baixa, a resposta aí IEC-BRA ela é excelente, então muitas vezes o paciente está com 4 gramas de proteinúria, você otimiza isso, você diminui o hiperfluxo, você talvez usa inibidor de SLT2, esse paciente tem uma diminuição de proteinúria muito boa e isso tem uma resposta em médio e longo prazo muito boa, é excelente, dita aqui pelo CADIGO e por esse artigo mais recente. E a medicação imunossupressora ela é ineficiente e potencialmente ela é muito danosa. Nos casos genéticos, frequentemente nos adultos, ela é de insidiosa também. Síndrome nefrótica é comum, principalmente nos adultos, rara de acontecer subitamente em adultos, é muito mais comum em crianças. Ele tem um padrão segmental difuso, não tem resposta a imunossupressor, não tem resposta não tem recorrência pós-transplante, que é genética, né? Perdão que eu me atrapalhei aqui com o slide, mas ela não tem resposta, claro, você faz um transplante, a gente não tem aquele gene relacionado ao padrão da GESP, então o paciente não vai ter recorrência pós-transplante, pode ser boa, mas ainda não foi muito testado IEC-BRA e a resposta ao imunossupressor é ineficiente, e naquele padrão indeterminado, que às vezes acontece, a gente fica meio no drama sem saber o que vai acontecer ou não, como é que a gente vai progredir ou não, ele é do padrão insidioso, a síndrome nefrótica geralmente está ausente, ela é discreta e segmentar, a recorrência pós-transplante é baixa, a resposta IEC-BRA é boa e ela é ineficiente em relação à imunossupressão. Então, qual é a GESP que a gente deve tratar com imunossupressor? É aquela GESP primária, aquela que tem síndrome nefrótica, início súbito, fusão de mais de 80% do processo podostário. É essa que a gente tem que tratar com imunossupressor. As outras e as demais não são eficazes. A imunossupressão traz mais dano do que traz benefício. Muitas vezes na genética a gente faz, porque a gente não tem acesso aos genes mais relacionados, né? É muito difícil a gente ter hoje em dia aqui no Brasil de rotina a genética das lesões segmentares e focais, então a gente fica tentando fazer o teste terapêutico. Se não funcionar, a gente pode fazer no futuro, que é a recomendação do CADIGO. E vamos acabar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver alguma pergunta a fazer, podem fazer aqui na caixinha de perguntas aqui embaixo. Fico à disposição para tratar qualquer dúvida a respeito, e na próxima aula a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o tratamento, como é que a gente faz o tratamento, quais são as doses. Vocês sabem agora em quem é que a gente faz, né? Então vocês sabem quem é que a gente faz, agora a gente vai escolher agora qual é o tratamento que a gente faz, e o tratamento de primeira escolha, segunda escolha e para o tratamento refratário também. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês. Continue seguindo o Nefroatual nas redes sociais. Continue seguindo a gente aí. Vamos lá, no podcast, se você não está acompanhando, vai no YouTube e acompanha a gente. Começa a seguir. E no Instagram também nós estamos à disposição para ajudar o que for, para poder melhorar a compreensão dos conhecimentos em nefrologia. Tá bom, pessoal? Um forte abraço e até a próxima.